Para entendermos ainda mais a palavra parousia, vamos ver mais um exemplo desse verbo apemi, que é o oposto de paremi, que expressa a ideia de estar ausente. Vamos ver um exemplo interessante. Porque ainda que eu esteja ausente, apemi, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Perceba que nesse texto, o antônimo de paremi, que é próximo de parousia, assume o papel de um antônimo de uma presença espiritual invisível. Vamos ver mais um exemplo disso. 1 Coríntios 5:3, que diz: Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, apemi, mas presente, paremi, a mesma palavra relacionada com parousia, no espírito, presente no espírito. Já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje. Que a palavra parousia também pode ser invisível, uma presença invisível, é indicado pelo uso que Paulo fez da forma verbal aparentada, isto é, paremi, ao falar de estar presente em espírito, embora ausente no corpo. Com todos esses exemplos, nós podemos entender que parousia significa, de fato, estar presente, e não vir, estar vindo, vinda. Mas, especialmente neste último exemplo, nós podemos perceber que o verbo que expressa uma ideia oposta a paremi e a parousia, isto é, estar presente e presença, assume uma função de uma ausência física e também antagoniza uma presença espiritual. Agora raciocine comigo. Se o verbo que expressa uma ideia oposta a paremi e parousia se opõe a uma presença espiritual invisível, segue-se logicamente que parousia pode muito bem ser ou se referir a uma presença espiritual invisível em alguns casos. É interessante também que o versículo 30 diz: naquele dia em que o Filho do Homem há de ser revelado. A palavra traduzida ali como revelado é apocalipto, e segundo o dicionário de Strong, significa literalmente tirar a capa, isto é, desvendar, revelar. Agora pense num mágico de circo que puxa uma capa de cima de uma mesa e que embaixo dela está um coelho, ou o Sr. Michelson Borges. Nesse caso, o mágico revela não algo que surge instantaneamente debaixo da capa, mas algo que já estava presente ali e que a audiência ou o público não percebia. É esse o significado dessa palavra. Assim, Jesus somente pode ser revelado se ele estava presente de forma não visível ao público. Fatality. Apocalipse 12, do 7 ao 12, diz assim: Então houve guerra no céu. Miguel, ou Jesus, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Visto que aqui se menciona Satanás como tendo um curto período de tempo, depois de Jesus receber o poder régio, segue-se por necessidade que Satanás permanece na terra, desviando as pessoas e acusando os irmãos de Cristo. Assim, a presença de Cristo é provada como sendo invisível nos céus por um curto período de tempo. E nesse curto período de tempo, Satanás alarga os seus esforços em desviar toda a terra habitada. Assim, a presença de Cristo é provada como sendo invisível nos céus por um curto período de tempo. E nesse curto período de tempo, Satanás alarga os seus esforços em desviar toda a terra habitada.
É possível que algumas pessoas pensem que este evento aqui que nós descrevemos no livro de Apocalipse capítulo 12 se refira aos primórdios da criação, como algumas pessoas dizem. Que na verdade, quando Jesus expulsou Satanás do céu, isso foi muito antes, lá no Éden, antigamente. Mas isso é um absurdo cronológico. Por quê? Porque conforme diz o livro de Apocalipse, no próprio versículo 1 do livro de Apocalipse ali, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Então o que está escrito no livro de Apocalipse é com respeito ao futuro e não ao passado. Portanto, Satanás tem que ser expulso dos céus depois da escrita de Apocalipse, não antes. Ademais, veja que no livro de Jó, no capítulo 1 e 2, Satanás se mistura com os outros anjos e chega perante a presença de Deus. Peraí, mas Satanás não tinha sido expulso do céu? Isso é um absurdo. Se Satanás foi expulso do céu, ele não tem acesso ao céu. Mas no livro de Jó, na época de Jó, Satanás tinha acesso aos céus. Assim sendo, tal expulsão não pode ter em hipótese alguma ocorrido no período anterior ao Jardim do Éden, nem a qualquer período anterior ao livro de Jó e nem anterior ao livro de Apocalipse.